Boa noite, doutoras, doutores do trader, tudo em paz? Venho aqui hoje só para dar uma reforçada em tendências, né? Que quando a gente inicia a operar no mercado financeiro, o que a gente busca é sempre operações a favor da tendência. Lateralidades nós costumamos deixar um pouco de lado, até adquirirmos um pouco mais de consistências para que comecemos a operar lateralidade. Então sempre a gente busca operar em tendências, porque a gente pega o movimento a favor dela e é mais fácil então atingir o nosso objetivo, né? Então uma coisa que nos ajuda bastante é a média móvel, a observar as tendências, né? Se é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, ou mesmo se o preço encontra-se em lateralidade. Mas o preço em lateralidade nós costumamos ficar de fora. Já quando está em tendências, nós procuramos uma boa operação dentre essa tendência. Aqui a gente observa uma tendência de alta, né? Aqui nós observamos uma tendência de baixa. Aqui foi uma tendência de alta bem mais forte do que essa tendência de baixa, mas essa tendência de baixa ela respeitou um canal, né? Onde nós temos a nossa linha de tendência na parte superior e nossa linha de canal na parte inferior. E uma das coisas que a gente deixa um pouco de lado no início, a gente fica olhando só os candles, o barra barra, e a gente deixa um pouco de olhar a média móvel. Eu posso operar sem olhar a média móvel? Claro que sim, você pode operar sem observar a média móvel, mas eu acho que ela auxilia bem algumas entradas, alguns setups, né? De acordo que a gente olhe o contexto e as nossas barras de sinais que nos dão o nosso setup, né? Então nós temos que observar o contexto antes de tudo, mas é uma boa aliada ter a média móvel ao nosso lado. Mas quando nós estamos bem concentrados no mercado, a gente esquece um pouco de olhar como está a reação da média móvel. E ela, muitas das vezes, auxilia bastante nossas entradas, tá? Aqui a gente tem uma tendência de alta, um pouco forte, né? Você observa que houve as tendências, houveram rompimentos. Aqui a gente teve uma impulsão e uma retração. Aqui houve uma queda bem profunda, retraindo o movimento. Aqui nós tivemos um rompimento mais forte, depois ele entrou em lateralidade aqui, né? Mas chegou próximo à média móvel novamente, tentou romper a parte superior aqui dessa lateralidade e continua a tendência de alta. Aqui nós só observamos que ele respeitou bem um canal, né? Ficou bem distinto esse canal. Então, uma coisa para a gente observar aqui é, se está em tendência de alta, nós sempre procuramos por compras. Se está em tendência de baixa, nós procuramos por vendas. Sempre a gente procura operar dessa forma. Mas uma coisa que vale salientar é, olha aqui, você vê, aguarda, ó, que houve um rompimento, houve uma retração, só veio fechar este gap aqui, deste swing anterior, e novamente o preço em um candle só, com um BO, um rompimento, né? Ele rompeu o preço e foi buscar limites superiores. Aqui nós temos uma tendência bem mais forte, apesar de que houveram lateralidades, né? Aqui ele houve uma tendência de alta, mas um preço bem lateral, onde você vê várias falhas de rompimento. Na parte superior do candle, né? Você vê candles com pavis superiores e inferiores, e aqui você vê uma tendência de baixa no dia seguinte, né? Que eu tenho o dia 22, aqui eu tenho o dia 23. Você vê os candles com uma tendência de baixa, mas onde ele respeitou um canal. Quando nós temos uma tendência de alta aqui, nós procuramos por compras, tá? Procuramos por compras, sempre. Procuramos por compras, que é mais fácil de você operar neste tipo de tendência. Passou da média móvel, procuramos uma boa entrada de compra. Nem que esperemos uma retração para chegar até próximo à média móvel, para que consigamos também encontrar uma barra de sinal onde consigamos operar uma nova compra. Aqui nós temos um canal, uma tendência de baixa, onde nós chegou no fundo, chegou lá no topo, aqui nós tivemos até
uma boa barra de sinal, mas com stop de aproximadamente 400 pontos, pelo menos. E que não é para todo mundo esse stop, mas foi uma bela barra de sinal de queda, numa retração aqui dessa queda desse preço. E ele continuou aqui a respeitar este belo canal. Então aqui nós esperaremos chegar na parte superior do canal, efetuaremos uma venda, objetivando sempre a parte inferior do canal. Se vai chegar lá, não sabemos quando realizamos a venda, mas realizamos uma venda e vamos gerenciando o nosso preço até ver se conseguimos chegar no outro lado do canal. Uma boa venda aqui seria esta, apesar de não ser uma bela barra de sinal, mas foi uma barra de sinal e vemos que o preço está bem, respeitando bem esse canal. Então, diante do contexto, essa venda aqui é uma bela venda. Temos também uma outra venda que é nesse preço seguinte. Nosso stop pode ser aqui bem acima. Você pode utilizar também o stop duas vezes o valor dessa barra. Então, seu stop seria esta barra aqui. Seu stop estaria mais ou menos aqui, nessa parte superior. Mas também seria aceitável um stop um pouco acima deste canal aqui, tá? Então, você faria uma venda aqui. O preço seguiria, iria fazer uma pequena retração aqui contra o seu valor, que foi uma venda aqui. Fecharia o candle aqui embaixo, dando um outro sinal, um sinal até bem melhor do que esse sinal anterior, um candle de venda, né? Um candle fechou abaixo da média móvel, respeitou o nosso limite aqui, da nossa linha de tendência de baixa, nossa LTA, sempre com swings mais baixos que os anteriores, lembrando que são os topos mais baixos. Swing também podemos dizer que é um topo mais baixo que o anterior. Então temos um swing mais baixo, temos um preço que rompeu a média móvel, temos um preço que respeitou a LTA. Então essa barra de sinal está muito bem clara para se entrar. Você poderia entrar aqui, o preço veio, chegou aqui, fez uma outra barra de sinal, você poderia entrar novamente em outra venda aqui. Seria bem salutar isto, se você tivesse entrado nessa primeira aqui, tá? E o preço aqui veio e atingiu até o nosso objetivo, tá? Do outro lado. Mas voltemos ao objetivo do nosso vídeo, que é fazer o seguinte. Já que quando a gente está iniciando não presta muita atenção na média móvel, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a média móvel verde para compra e vermelho para venda, tá? Então a gente pode fazer o que é parte do setup Tabajara do Ogro, que é a gente colorir a média móvel. Vamos fazer o seguinte. Você vem para estratégias, criar estratégia de coloração. Nós queremos o quê? Queremos que a média móvel, quando o seu fechamento atual for maior do que o fechamento anterior, então que ela seja colorida, aquele ponto seja colorido de verde. Então, sempre que o fechamento atual for maior do que o anterior, faça uma marcação verde na média móvel. Então, aquele tracinho vai ser verde, o próximo verde, verde, e a média móvel vai se colorindo de verde desde que ela tenha um movimento crescente. E colocaremos para, se o ponto atual for menor do que o ponto anterior, se o ponto atual for menor que o ponto anterior, o ponto atual for menor, aqui ó, o ponto atual for menor que o ponto anterior, vamos fazer que ela seja colorida de vermelho. Então clica aqui, indicador, vamos procurar por média móvel exponencial, ó, de 20, o fechamento da média móvel exponencial de 20, ok. Se o fechamento atual for maior que o fechamento da média móvel de 20 anterior, que é a deslocada de um ponto, pinte ela de verde. Pinte ela de verde. Insira a régua. Se o atual for maior do que o anterior, se o atual for maior que o anterior, nós vamos
ter uma média móvel crescente. Então, que ela seja verde. Inserir regra. Se o ponto atual for menor do que o ponto anterior, pinte de vermelho. Então, vai dizer que ela for decrescente. Se não for nenhum dos dois, deixa a cor padrão, que vai ser branco. Criar. Vamos colocar o nome EMA 20. Taba de Tabajara. Salvar. OK. Então agora eu criei o setup. Para inserir nessa média móvel, eu clico no botão direito. Inserir regra de coloração. Ó, EMA 20 taba. Se não tiver aqui, nesses primeiros, você vai em mais, que ela vai aparecer por aqui, tá? Então aqui, ó, EMA 20 taba. Inserir, aí eu marco em média móvel aqui. Inserir. Fechar. Então, ó, quando for alta, ela vai pintar de verde, toda vez que os candles estiverem acima dela. Quando o preço atual for menor do que o anterior, ela vai pintar de vermelho. Quando for maior, verde. Quando for menor, vermelho. Então sempre ela vai fazer isso. Tendência de baixa, ó. Legal, né? Se você fizesse alguma venda por aqui por baixo, claro que o seu stop teria que estar ou acima do swing anterior que era aqui, ou pelo menos acima do canal. Como você observou que está em um canal, você não vai fazer nenhuma venda aqui embaixo. É salutar você aguardar o toque no canal, procurar uma venda e aí realizar seu gerenciamento para ver se você consegue levar o preço até a outra ponta do canal. Ok? Então isso aí foi feito só para vocês observarem como faz a coloração, para ver se auxilia vocês a observarem o movimento de alta ou o movimento de baixa. Ok, doutores? Então valeu, grande abraço a todos, sucesso, sucesso, sucesso!